Paz do Senhor. Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre as cartas aos Romanos e nessa aula especificamente a gente vai estar falando sobre a influência da carta. Qual foi o impacto dela na vida de algumas pessoas, alguns expoentes, né, dos séculos passados aí que quando leram essa carta foram tremendamente tocados, foram transformados. E gostaria de falar para vocês que não tem como ler a carta de Romanos e não ser transformado por ela. É uma carta, né, muito especial, é uma carta que trata de diversos assuntos e com uma profundidade, né, com profundidade realmente que toca aos nossos corações, que transforma as nossas vidas. E essa é a carta de Romanos, né? São 16 capítulos, conforme nós falamos na aula anterior, e nós nos propomos a falar sobre a influência da carta hoje. Bom, a carta aos Romanos. Qual que é a influência dessa carta? Vejamos. Muitos líderes da igreja, e líderes, quando a gente fala aqui, são líderes influentes, em diferentes séculos, eles dão testemunho do impacto produzido pela epístola, a carta aos Romanos, em suas vidas, tendo sido ela, em diversos casos, um instrumento que levou essas pessoas a se converterem ou a entregar as suas vidas a Cristo Jesus. William Tyndale, o pai dos tradutores da Bíblia na língua inglesa, diz que a carta de Romanos é a principal e a mais profunda de todas as cartas no Novo Testamento. Nós vamos mencionar aqui para vocês 5 líderes influentes que dão testemunho do impacto produzido pela carta de Romanos. Então vejamos. Primeiro é Aurélio Agostinho, ou mais conhecido como Agostinho de Hipona. Ele nasceu numa pequena fazenda da Algéria e durante a sua turbulenta juventude, ele foi ao mesmo tempo escravo de suas paixões sexuais e objeto das orações de sua mãe, que chamava Mônica. Ele foi muito perturbado, né, muito envolvido, né, com essas questões da sexualidade, e isso o perturbava muito, isso, né, era um suplício muito grande para Agostinho de Hipona. Então, atormentado aqui pelos seus desejos sexuais, ele se retirou ali para o jardim onde morava, em busca de solidão ou em busca de uma reflexão sobre a sua vida, o que fazer para poder se libertar desses desejos sexuais. E fazendo isso, eis que de repente ele ouviu uma canção de uma menina vinda de uma casa vizinha que dizia: toma e lê, toma e lê. A menina cantava essa frase aqui. Então, Agostinho, ao ouvir esta menina cantar e dizendo isso, toma e lê, ele interpretou isso como uma canção, como uma ordem divina para si, para que ele pudesse abrir a Bíblia e ler as primeiras palavras que encontrasse ali na Bíblia. Diz que ele pegou a Bíblia em silêncio e no primeiro capítulo que caiu o seu olhar, que foi justamente na carta de Romanos, dizia assim: não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, de 13 seguintes. Tá? Então aqui, quando Agostinho de Hipona lê essa parte, ele
foi como uma resposta para se libertar dos seus desejos sexuais. A gente tem um livro aí do lado esquerdo aí, da Romanos, o Evangelho segundo Paulo, né? E aí ele também é um livro interessante aí para que vocês possam adquirir. Agostinho não quis ler mais nada, nem lhe era necessário. Mal terminar a leitura dessa frase, dissiparam sobre ele todas as suas dúvidas, todas as suas preocupações. É como se fosse libertado aqui pela leitura. É por isso que João 8:32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus nos liberta, meus irmãos. Glória a Deus por isso. O segundo expoente que nós vemos aí é Martinho Lutero. E por incrível que pareça, assim como Agostinho de Hipona, Martinho Lutero também, ele era assolado pelos seus desejos sexuais. E como todo mundo, Lutero fora criado temendo a Deus, temendo a morte, temendo o juízo e temendo o inferno. Em 1505, com 20 anos de idade, ele entrou para o convento agostiniano, em Erfurt. Ali ele orava e jejuava, e às vezes por dias sem fim. E diz o texto que além de outras austeridades extremas, diz que ele pegava um chicote aqui e ficava se batendo nas suas costas aqui, tentando se livrar dos seus desejos sexuais. E isso ele ficava por dias, recluso, em oração e jejum. Lutero dizia que para as pessoas que ele era um bom monge. Se algum monge poderia algum dia chegar ao céu por ser um bom monge, este seria Lutero. Ele afirmava isso para as pessoas. Lutero, ele recorreu, meus irmãos, a todos os recursos do catolicismo de seu tempo, na tentativa de encontrar respostas, de amenizar a angústia de um espírito alienado de Deus, de um espírito voltado para a sexualidade, para a sexualidade. Isso perturbava. E ele tentou encontrar no catolicismo resposta e ele não encontrou para se libertar dos seus desejos sexuais. Diz o texto que nada, porém, apaziguava a sua consciência atormentada. Até que, como professor da Bíblia na Universidade de Wittenberg, ele foi designado para estudar e também fazer exposições sobre 2 livros. Um era Salmos, isso foi nos anos de 1513 a 1515, e posteriormente o segundo livro, Romanos, 1515 a 1516. Do lado esquerdo aí, ele está deixando também outro livro aí, Timothy Kelly, Romanos, de 8 a 16 para você, um ótimo livro também para você poder comprar e adquirir sobre a carta aos Romanos. Bom, Lutero primeiro ele ficou indignado com Deus, ele confessou isso mais tarde, pois para ele Deus se lhe revelara muito mais como um temível juiz do que um salvador misericordioso, onde ele poderia encontrar um Deus gracioso. Essa era a pergunta que Lutero fazia. E o que estaria Paulo dizendo ao declarar que a justiça de Deus fora revelada no Evangelho? Isso estava na mente de Lutero e ele fazia essas perguntas para si. Lutero ele nos conta como esse dilema fora solucionado. Vejamos como. Ele dizia assim: eu ansiava intensamente compreender a carta de Paulo aos Romanos. E a única coisa que não saía do meu caminho era aquela expressão, a justiça de Deus. Isso perturbava Lutero, pois no seu entender,
ela significava a justiça segundo a qual Deus é justo e age com justiça ao punir o injusto. E para ele isso era terrível, porque ele lutava contra os seus pecados, contra os seus desejos sexuais. Noite e dia, dizia Lutero, eu ficava ponderando, até que compreendi a verdade. A justiça de Deus é a justiça pela qual, através da graça e pura misericórdia, ele nos justifica pela fé. Glória a Deus. Depois disso, Lutero dizendo, foi como se eu tivesse renascido e adentrado as portas escancaradas do paraíso. Para Lutero, toda a Escritura adquiriu um novo significado. E enquanto antes a justiça de Deus o deixava cheio de ódio, agora ela se tornou para ele a expressão do amor grandioso e da doçura inexprimível. É como se abrisse a porta dos céus para Lutero. Um terceiro expoente, meus irmãos, é John Wesley. 200 anos mais tarde, foi o discernimento dado por Deus ao próprio Lutero com relação à verdade da justificação pela graça através da fé, que resultou em uma experiência idêntica de iluminação para John Wesley. John Wesley, em 1729, ele aderiu ao Clube Santo, que foi fundado pelo seu irmão mais novo, Charles Wesley. Diz que John Wesley aqui, ele acaba se tornando aqui, né, o presidente desse clube. Os membros, eles empenhavam-se em estudos sagrados, ao autoexame, exercícios religiosos públicos e privados, bem como em atividades filantrópicas, aparentemente na esperança de ganhar a salvação por meio das obras. E a gente sabe que a salvação não é por meio das obras, mas pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em 1735, os irmãos Wesley, eles embarcaram para a Geórgia como capelães para trabalhar com os colonizadores e com missionários entre os índios. Diz a história que 2 anos mais tarde, eles retornaram profundamente desiludidos, sentimento que foi mitigado pela admiração que lhes ganharam a piedade, a fé de alguns morávios, ou o movimento moraviano. E sendo que em 1738, durante uma reunião dos irmãos morávios, na rua de Aldergast, em Londres, a qual, aliás, John Wesley tinha ido muito a contragosto, essa sua confiança em seus méritos deu lugar para a fé em Cristo Jesus. Ou seja, John Wesley entendeu aqui que não era pelas obras, né, pelos seus méritos, mas pela fé em Cristo Jesus que ele alcançaria salvação. Diz lá que alguém estava lendo, nessa reunião, alguém estava lendo o prefácio ao comentário de Romanos, de Lutero. Eis o que Wesley registrou em seu diário, vendo a pessoa, ou comentando, essa pessoa comentando sobre o livro de Romanos. Ele registra assim: cerca de 15 para as 9, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, eu senti um estranho calor aquecer o meu coração. É como se o Espírito Santo o envolvesse ali e ele sentisse um calor ali, compreendendo ou entendendo a palavra de Deus. Continuando, ele diz: vi então que eu de fato cria em Cristo, somente em Cristo, para dar-me a salvação. E me veio uma certeza de que ele havia tirado os meus pecados, ou havia perdoado os meus pecados, até mesmo os meus, e que ele havia tirado os meus pecados, e que ele me salvara da lei do pecado e da morte.
Um outro expoente, talvez não muito conhecido pelos estudantes de teologia, é Dumitru Cornilescu. Ele era europeu, romeno, era clérigo, ortodoxo, nasceu em 1880. Dumitru foi transformado ao estudar a Carta de Romanos. E no tempo em que estudava no Seminário Teológico Ortodoxo de Bucareste, Dumitru, ele ansiava experimentar uma realidade e também uma profundidade espiritual mais significativa. Durante as suas pesquisas, ele acabou conhecendo alguns livros de autores evangélicos que o fizeram voltar-se para o estudo da Bíblia. Foi como um incentivo para ele. Assim, ele determinou a traduzir a Bíblia para o idioma romeno moderno, iniciando assim o seu trabalho em 1916 e completando o seu trabalho 6 anos mais tarde, ou seja, 1922. Através do livro de Romanos, ele chegou à convicção sobre verdades que antes não eram familiares nem aceitáveis. Vejamos, ele conseguiu entender lá, tirar do livro de Romanos que não há nenhum justo sequer, nenhum sequer, Romanos 3,10, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3,23, que o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E os pecadores podem ser justificados, e que os pecadores podem ser justificados gratuitamente por intermédio de Cristo, Romanos 3,24. Porque Deus o apresentou como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, Romanos 3,25. Através destes e de outros textos de Romanos, ele descobriu que Deus, através de Cristo, havia feito tudo o que era necessário para a nossa salvação. Ele compreendeu que Jesus Cristo já havia pagado um alto preço, que Jesus Cristo agora, ele morreu pelos nossos pecados. Diz o texto que Demétrio, eu tomei posse desse perdão para mim mesmo. Disse ele, aceitei a Cristo como meu Salvador vivo. Eu tinha certeza que pertencia a Deus e que eu era nova pessoa. Aleluias. E um quinto e último é Calbart. Calbart era também europeu, ele era suíço, ele era clérigo, protestante e nasceu também em 1880. Calbart foi também, como Dumitru, transformado ao estudar a Carta de Romanos. E eu tenho certeza que você também vai ser transformado ao ler a Carta de Romanos, meus irmãos. Então, durante os seus estudos teológicos que precederam a guerra, ele sofreu a influência de alguns dos mais proeminentes estudiosos liberais da época e compartilhou de seu utópico sonho de progresso humano e transformação social. O terrível massacre e a bestialidade da Primeira Guerra Mundial, no entanto, junto com a sua reflexão sobre a mensagem de Romanos, foram uma combinação suficiente para acabar com as ilusões do otimismo liberal na qual ele estava envolvido. Mesmo enquanto escrevia sua exposição, diz ele que bastava um pouquinho de imaginação para ouvir o barulho das armas estourando no norte. A publicação da primeira edição do seu comentário, de 1918, marcou seu rompimento decisivo com o liberalismo teológico. John Wesley, ele havia descoberto que o reino de Deus não era uma marca religiosa do socialismo, algo que se consiga com uma proeza humana, mas sim um novo começo, radicalmente novo, iniciado
por Deus, e não pelo socialismo, e não pelo comunismo, e não por qualquer sistema político. Ele é iniciado por Deus. Aí tem um livro aí do Craig Keener, Comentário de Romanos também, que é um ótimo livro para você poder adquirir. Simultaneamente, John Wesley veio, Calbart, quer dizer, né, veio a perceber também as profundezas do pecado e da culpa humana. A exposição que ele escreveu sobre Romanos, ele tem a carta de Romanos de Calbart, Romanos 1:18 e os versículos a seguir, em que Paulo faz uma denúncia da depravação total do ser humano. E ele diz assim: nossa relação para com Deus, ela é pecaminosa. Nós pressupomos que somos capazes de arranjar a nossa relação com Ele da mesma forma que determinamos nossos outros relacionamentos, que é um engano, que é um equívoco total. Nós ousamos nos arvorar companheiros seus, protetores, conselheiros e patrões. É nisso que consiste a pecaminosidade da nossa relação com Deus. E acharmos que se nós não confessarmos, se não nos arrependemos dos nossos pecados, nós achamos que podemos ousar ou arvorar que somos companheiros, protetores ou conselheiros de Deus. Barth confessou que escreveu com um jubiloso senso de descoberta, pois acrescentou: a potente voz de Paulo era nova para mim. E se era nova para mim, sem dúvida o era também para muitos outros. Porém, a sua ênfase inflexível na absoluta dependência do pecador, na graça soberana e salvadora de Deus, em Jesus Cristo, gerou em Calbart um tumulto e uma comoção muito grande. E para terminar, meus irmãos, já que eu falei de 5 expoentes aí, F.F. Bruce, ele chama a atenção dizendo que só que com mais brevidade do que ou Calbart, para a influência de Romanos sobre 4 destes 5 homens, que teve a sabedoria de acrescentar que seu impacto ele não se limitou somente aos gigantes da fé, como esses que foram falados. Uma vez que homens e mulheres, através do tempo, homens e mulheres comuns, também têm sido afetados por esta carta de Paulo. De fato, é impossível dizer o que pode acontecer quando se começa a estudar a epístola aos Romanos. Portanto, quero dizer isso aqui para você, que quem lê a carta de Romanos tem que se preparar para as consequências que ela vai provocar em suas vidas. Eu termino dizendo, elas nunca mais serão as mesmas. Quem lê a carta de Romanos nunca mais será o mesmo. Amém, meus irmãos? Então, nós estamos aí utilizando o livro do John Stott, a mensagem de Romanos, e quem vos falou é o pastor Josley, eu sou professor lá do CEID, bacharel em administração e pós-graduado em gestão de pessoas e marketing, tenho um bacharel também em teologia pelo Seminário Evangélico da Igreja de Deus e estou mestrando na disciplina de ministério. Está aí a minha página no YouTube e eu gostaria que você, líder, pastor, que está me ouvindo falar, incentive os seus membros, seus líderes lá, a dar uma olhadinha nesse material, um material interessante, né, que fala sobre a Carta dos Romanos. Lá você vai encontrar material também sobre a disciplina de homilética, são 14 aulas, nós estamos na 2ª aula de Cartas aos Romanos e tem lá também várias pregações. Amém, meus irmãos? Me ajudem aí, divulguem esse material e se inscreva no meu canal do YouTube. Tá? Que Deus nos dê uma nova oportunidade de estarmos juntos, estudando a palavra de Deus.
Um grande abraço, fiquem com Deus.